Olá, você vai assistir agora a um corte de uma live que fizemos aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. 80% dos nossos telespectadores não são inscritos. E caso você possa e queira, torne-se membro. Ok? E aí sim é nesse sentido que estão aqui os exercícios. Porque aí você tem que olhar se você está diante de pontos em que a função é contínua. Então você tem aqui, ó. Eu quero me aproximar do menos 9. Aí você fala assim, mas será que essa função aqui ela é contínua? Você tem duas funções ali. Você tem assim a raiz quadrada da coisa. Ela é contínua se a coisa for positiva. Tá, mas quando você trocar o x por menos 9, o menos x ele vai se tornar, ó, se você fizer trocar o x ali, no lugar do x colocar menos 9, ele vai ficar assim, ó, menos 9, que dá 9. Mas 9 é positivo. 9 é positivo, então no x igual a menos 9, esse ponto aqui é um ponto de continuidade. Aí você olha para cá e fala assim, essa função aqui, ela é contínua em x igual a menos 9. Então, para calcular o limite daqui, é só trocar o x por menos 9. Mas aqui não é um polinômio, x menos 10, x menos 10 não é um polinômio? Polinômio é contínuo. Então, no caso do número 2 aqui, ó, você vai falar o seguinte, esse limite é quando x tende a menos 9 da raiz quadrada de menos x e depois menos x menos 10, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de menos x, ó, vai ser menos 9, sim, né? Por quê? Porque eu estou trocando o x por menos 9. Por que você está trocando o x por menos 9? Porque a função é contínua. Depois assim, ó, menos, aí eu vou trocar agora o x por menos 9 de novo, ó, menos 9 e depois menos 10. Entenda que o que eu fiz aqui, ó, aqui eu troquei o x por menos 9, aqui eu também troquei o x por menos 9. Eu posso fazer isso porque a minha função ela é contínua. Então vai ficar aqui assim, ó. Vai ficar igual a raiz quadrada de 9, menos com menos dá mais, 9 menos 10. Raiz de 9, 3. 9 menos 10 dá menos 1. 3 menos 1, 2. Então, para onde é que a função está indo? Para 2. Na medida que você fica cada vez mais perto de menos 9, vai para cada vez mais perto de 2. Tá certo? É isso que vai acontecer. Então, aí está aí resolvido esse exercício. Vamos colocar aqui o exercício de novo. Então, já o 1 ali eu não fiz diretamente, mas eu fiz ele indiretamente. Todo mundo sabe fazer isso aqui. Esse 2 aqui eu acabei de resolver. Olha aqui para você ver, ó, para você ver como é que esses exercícios aqui basicamente consistem em você perceber que você está diante de funções contínuas. Então, quando você fala assim, ó, quero saber qual que é o limite da raiz quadrada de 2 menos x quadrado, né, quando x tende a menos 1. Aí você tem que descobrir, será que menos 1 é ponto de continuidade do conjunto? Da função que está aqui dentro, ó, se você olhar aqui só para 2 menos x quadrado, 2 menos x quadrado, isso aqui é contínua sempre. Né? É polinômio, gente. Polinômio é sempre uma soma de produtos de constante por potências de x. Como isso aqui tudo é isso aqui, ó, o polinômio é uma soma de produtos dessas coisas aqui. São funções contínuas em qualquer lugar aqui. Então, isso aqui é contínua sempre. Agora, a raiz quadrada que aparece aqui não é contínua sempre. Ó. A raiz quadrada ela é contínua se a raiz quadrada da coisa ela é contínua se a coisa for positiva. Tá, mas eu tenho que analisar a coisa no menos 1. Ó, no menos 1. Se eu trocar o x por menos 1, essa coisa que vai aparecer aqui, o quadradinho, né? Ele é positivo. Então, olha só. Se você fizer assim o x igual a menos 1, então o que vai acontecer? Esse 2 menos x quadrado, ele vai se transformar em 2 menos
Ó, no lugar do x eu vou colocar menos 1, tá vendo? Ó, menos 1, ó, menos 1, aqui é 1, tá? Menos 1 e depois elevado ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, 2 menos, ó, menos 1 ao quadrado, gente, dá 1. E 2 menos 1 dá 1. Aqui assim, né? Isso aqui é positivo. Ah, beleza, bom, se é positivo. Então, quando eu compor essas duas coisas aqui, vai me dar uma função contínua, porque eu tenho que essa aqui é contínua e a de baixo também é contínua. Composta de contínua dá o quê? Contínua, né? Contínua. Então, aqui você vai calcular o limite assim, ó, limite... Não, limite não, aqui eu já vou calcular o limite, né? Não precisa escrever limite de novo. Então, vai ficar assim, raiz de 2 menos... que eu já tinha feito ali atrás, né? Ó, menos 1. E isso aqui tudo ao quadrado. E aqui você vai encontrar o limite, ó. A tendência vai ser 2 menos... Cuidado para não fazer menos com menos mais aqui, tá? E aí depois encontrar 3. Não, menos 1 ao quadrado dá mais 1. Vai ficar assim. Né? Então ficou assim, 2 menos 1 dá 1. É igual a 1. Então a tendência... é que você fique cada vez mais perto do 1 quando você estiver caminhando para o menos 1. Ok? Viu como é que é simples? A mesma coisa para as outras. Vamos colocar outra página aqui. Olha só que interessante. Essa função aqui do 4, então esse aqui já está praticamente feito, né? Esse aqui está feito, esse aqui está feito. Essa questão do 4 aqui, eu queria que você reparasse o seguinte, ó, que você, no ponto menos 2, você não pode separar isso aqui em dois pedaços. Ó. A raiz quadrada de x multiplicada pela raiz de x menos 1. Isso aqui só existe se, do jeito que está aqui, se o x for positivo e o x menos 1 for positivo também. Agora, quando está junto, tem situações onde o produto é positivo, mas os fatores não necessariamente são positivos. Esse aqui é um deles. Ó. Se você trocar o x por menos 2, ó, vai ficar raiz de menos 2. Isso não é real. Né? Raiz de menos 2 menos 1 dá raiz de menos 3. Isso também não é real. Né? É um número complexo isso aí. Mas aqui, ó, você pode ver que se você trocar o x por menos 2, o que vai ficar aqui dentro é positivo. Então você vem cá, ó, nesse exercício 4 aqui. Você tem, olha para essa função aqui, x que multiplica por x menos 1. Isso aqui é positivo. Não, positivo, ó. Isso aqui é contínua. É contínua sempre. Agora, esse que está aqui dentro, perdão, é isso mesmo, ó, esse que está aqui dentro nem sempre vai te dar uma resposta que é positiva. Você poderia até perguntar, cara, quando é que esse negócio aqui dá positiva? Porque no lugar onde isso aqui der positivo, a raiz quadrada vai ser função contínua também. Se você fizer essa multiplicação aqui, ó, vai ficar x vezes x dá x elevado ao quadrado, menos x vezes 1 dá x. Mas isso aqui não é um polinômio de segundo grau? Eu já não expliquei lá atrás para vocês como é que você faz gráficos de funções quadráticas. Vamos relembrar aqui, ó. Aqui é aquela hora de você fazer um rabisco rápido. Aí você olha para o C é 0, né? Não tem... C aqui é 0. Aí você põe aqui, que mais? O B aqui é menos 1. O B indica onde que a parábola cruza. O B indica em que parte da parábola é que ela cruza com o eixo Y. Quando o B é negativo, ela cruza na parte decrescente. E o A é positivo, a concavidade é para cima. Se você juntar todas essas informações, você vai encontrar alguma coisa parecida com isso. E esse produto aqui dá 0 se o x for 0 ou se o x for 1. Então você vai ter aqui, ó, x igual a 0 está aqui e o x igual a 1 está aqui. Olha para o estudo de sinais aqui. Do lado direito aqui, a imagem não é positiva, o gráfico não está acima do eixo x. Do lado esquerdo, a imagem não é negativa, o gráfico não está... que bobagem que eu falei, hein? Do lado esquerdo aqui, a imagem não é positiva, o gráfico não está acima do eixo x. E entre 0 e 1, isso aqui é negativo. O produto dá negativo se o seu x estiver entre 0 e 1. Então você vai ter aqui nesse caso a função contínua,
Contínua se o x for menor do que zero. Ó, x for menor do que zero. Ela vai ser contínua também se o x for maior do que 1. E ela vai ser descontínua aqui nesta faixa. Ó. Então aqui você vai ter descontínua. Ok? Desse jeito. Então aí você vê aqui, ó, no caso do x igual a menos 2. Menos 2 está para o lado de cá. Ó. O gráfico, a imagem é positiva. Mas você já poderia reparar que no menos 2, assim, sem precisar fazer muito cálculo, né? Se você trocar aqui o x por menos 2, se você falar assim, ó, f de x, ele é x multiplicado por x menos 1. Então isso aqui implica que o f de menos 2 é trocar o x por menos 2. Vai ficar menos 2 multiplicado por menos 2 menos 1. Ou seja, vai ser menos 2 vezes menos 3. Ou seja, dá 6. Dá 6. Então se trocar o x por menos 2, dá 6. Então, como é que a gente resolve esse exercício 4 aqui? Então, ó, esse exercício 4 você pode fazer assim, ó, limite da raiz quadrada de x, x menos 1, quando x tende a menos 2, eu posso simplesmente trocar o x por menos 2. Por que eu posso fazer isso? Porque a função é contínua. A função é contínua porque é uma composta de funções contínua. Isso aqui é contínua sempre, e a raiz quadrada da coisa, isso aqui é contínua se a coisa for maior do que zero. Então, nesse caso aqui, como é uma função contínua, eu posso simplesmente trocar o x por menos 2. Ó. Vou trocar o x aqui por menos 2, multiplicado por menos 2, menos 1. Né? Desse jeito, ó. Deixa eu voltar aqui para a cor normal. Ó, menos 1. Então vai ficar assim, raiz quadrada de menos 2 multiplicado por menos 3. 2 vezes 3 dá 6, vai ficar assim, raiz quadrada de 6. Então, na medida que você chega perto do menos 2, a imagem sua vai ficar cada vez mais perto de raiz quadrada de 6. Vai ficar cada vez mais perto de raiz quadrada de 6. A tendência é ela ir para raiz quadrada de 6. Ok? É desse jeito.